Gênesis capítulo 2, versículo 7, para a gente entender a palavra de Deus. O Gênesis é o livro do princípio, é o livro dos começos, é onde Deus revela o princípio de todas as coisas. E eu louvo a Deus por esse livro precioso. Eu estou lendo um livro agora, mais um deles, não é, que fala sobre como é que diz, meu Deus, os que são contra a Bíblia, com essas correntes teológicas aí, eu esqueci o nome agora, não é? Mas tem tanta coisa, hein? Não, é algo parecido. É tanta coisa que se diz contra a Bíblia, irmão, você não tem ideia, não é? Em especial sobre a criação. Em especial sobre a criação. Há muitas correntes filosóficas, teológicas, que são frontalmente contra a palavra de Deus. E o que a gente pode ver é que o que Deus relata no Gênesis, o que foi relatado aqui, ela se cumpre em toda a palavra de Deus. Deus não criou algo e o Gênesis registrou, e a partir do Êxodo não se vê mais, a partir de Josué não se vê mais, a partir dos profetas não se vê mais, a partir dos... Não, toda a criação de Deus, ela tem um início aqui, e ela tem a sua consecução, não é? a sua caminhada, seu crescimento, seu desenvolvimento. E quando a gente pensa que Deus vai acabar com tudo, vai botar tudo a perder, não. O livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no último capítulo, termina com Deus restaurando tudo, transformando tudo. Porque Deus, irmãos, quando Ele cria, Ele vê que é bom. E quando Deus faz algo, Ele faz perfeito, Ele faz glorioso, Ele faz maravilhoso. O capítulo 2, o versículo 7, ele fala sobre Deus formando o homem. Eu estava lendo esse texto essa semana e me deliciando com ele. Porque aqui, de uma forma mais explicada, de uma forma mais elaborada, nos revela a criação. Não é? No capítulo 1 e 26, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No verso 27 do capítulo 1, criou Deus, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Mas no capítulo 2, no versículo 7, Deus traz para nós, através do escritor desse livro, que é Moisés, uma revelação de que maneira esse homem foi criado. E qual é o propósito de Deus em nos criar. Porque todas as coisas de Deus, ela tem um propósito, ela tem uma razão de ser. Deus não faz nada sem razão. Talvez você diga, mas por que eu estou vivendo isso aqui agora? Tem uma razão para todas as coisas. Nada na vida acontece por acaso não, irmão. Nós não fomos jogados ao acaso. Há um Deus que controla a tua vida, há um Deus que controla esse universo, há um Deus que rege todas as coisas. Tudo está debaixo das mãos de Deus. Deus sabe as razões pelas quais nós sofremos, nós estamos vivendo todo esse tipo de situação. Deus sabe. E na sua palavra já tem muita coisa escrita. Às vezes a gente não entende o que está passando conosco por falta de conhecimento da Bíblia. Ah, mas é porque eu pequei? Não, irmão. Pecado é outra história. Tem muita gente que atribui tudo ao pecado, não é? Ah, isso aí é pecado. Isso aí porque você fez isso, aí você colhe aquilo. Tudo bem, tem a lei da semeadura, sim. Mas nós estamos debaixo de uma graça infinita de Deus, de uma misericórdia grandiosa de Deus, e a sua vida e a minha vida não está aqui por acaso. Nós fomos salvos pela graça, alcançados pela mão do Senhor, com um propósito glorioso, servir, bem dizer, e adorar ao nosso Criador. E o capítulo 2, no versículo 7, vai nos mostrar a forma e a maneira como Deus nos fez. Para você entender o que somos. A Bíblia diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente.
No capítulo 1, versículo 26, Deus diz assim, façamos o homem. No 27 diz, e criou Deus o homem. Mas aqui já há uma explicação, já há um pormenor, trazendo para mim e para você a razão da nossa formação. Como foi que Deus formou o homem? De que maneira o formou? Existe uma razão nisso tudo, um propósito nisso tudo aqui, que eu espero que até 10 horas a gente saia daqui hoje com isso explicado, não é? Com a graça de Deus. Isso está apenas, tem aqui uns 10 versículos para a gente ver, que é rápido, se Deus quiser. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus forma o homem. O homem, ele tem sua forma, ele tem a sua maneira de ser. Quando você olha a criação anterior de Deus, todas as coisas criadas, como já falamos aqui, Deus apenas disse, haja e houve, apareça e apareceu, surja e surgiu, exista e existiu. Mas quando Deus faz o homem, a Bíblia diz que ele reúne a trindade, façamos, Deus não está sozinho nesse momento, e a Bíblia diz no verso 7 do capítulo 2, que ele forma o homem do pó da terra. É interessante essa expressão, não é? Pó da terra. Pó da terra. Deus já havia tirado das águas a terra. Isso aconteceu no terceiro dia. Deus tira, não é? Faz surgir das águas a terra. Ele diz, apareça a porção seca. E surgiu das águas a terra. A Bíblia mostra isso aí. E é interessante que dessa terra que surge da água, nesse momento aqui, o autor do Gênesis está explicando que a nossa criação foi diferente das demais. Deus não nos criou como criou as demais coisas. Ele dá forma ao barro. Ele dá forma ao ser humano. Ele dá forma conforme a sua imagem. Ele dá forma conforme a sua semelhança. Então Deus nos constituiu diferente de tudo que há neste mundo, irmão. Essa tarde, em algum momento, a televisão estava ligada, terminou um noticiário e começou a mostrar um negócio de construção, alguma coisa assim. E apareceu uma ponte muito bonita. E quando eu olhei, eu me parei, fiquei olhando aquilo, eu digo, meu Deus, olha o que o homem faz. E por que o homem faz isso? Não é? Quem dotou esse homem dessa capacidade para fazer essa construção? Para chegar aí, para fazer isso? Isso tudo vai de encontro à palavra de Deus. Deus não criou uma obra qualquer, irmãos. O homem, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Nós somos o ápice da criação de Deus. Depois de tudo pronto, Deus tem o prazer de nos criar a sua imagem e sua semelhança. E no versículo 2 diz que ele forma o homem do pó da terra. E eu estava olhando isso aqui, mas por que ele não formou esse homem do diamante da terra, do ferro da terra, da pedra da terra? Ele forma o homem do pó. Não é interessante isso? Você já parou para se perguntar por que Deus nos formou do pó da terra? Hein? Por que Deus nos fez dessa maneira? Porque Deus não nos fez como uma pedra, nos fez como ferro, nos fez como um metal. Hein? Porque Deus nos fez assim. É interessante isso. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, o autor daquele livro, que é Salomão, já na sua velhice, ele reconhece, não é? Que o que sucede ao homem, sucede aos animais, e todos vão para o mesmo lugar. E ali diz assim, que todos voltam ao pó. É interessante isso, que Deus forma o homem do pó da terra. E depois que nós nos desfazemos, nós nos tornamos pó. Tudo vira pó como no início. Agora, por que Deus usa essa matéria? Por que Deus nos faz com esse material aí? Aí é que nós precisamos entender. O pastor Paulo, ainda há pouco, ele leu o Salmo 8. O Salmo 8, ele fala da grandeza da criação de Deus. E você acompanhou a leitura que foi feita aqui no início,
você vai perceber a maneira como Deus nos cria. O Salmo 8 exalta a criação de Deus e fala de que maneira Deus nos formou. O salmista, no versículo 4 até o versículo 6, ele diz assim: que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Em primeiro lugar, o salmista declara aqui a nossa condição. Nós somos mortais. Por que mortais? Porque o pecado nos roubou o privilégio de vivermos eternamente. Mas é interessante, irmãos, que aí entra a obra da salvação de Deus. O que foi que Jesus veio trazer para o homem mortal? Foi que Jesus veio realizar nessa terra? Tem muitas pessoas que me perguntam assim: mas pastor, e Jesus prometeu que vai nos abençoar? Não sei. E Jesus prometeu que vai nos curar? Não sei. E Jesus prometeu que vai dar vitória? Não sei. E Jesus prometeu que eu vou casar? Não sei. E Jesus, não sei de nada, eu só sei de uma coisa. O que Jesus prometeu eu sei, só uma coisa. João, capítulo 10, versículo 28, está escrito. Jesus disse assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. O que Jesus veio nos dar, irmão, na verdade é vida eterna. Vida eterna. Em Cristo Jesus, nós temos a garantia de viver eternamente. Agora, nós vamos morrer? Certamente que sim. Se ele não vier hoje para buscar a igreja, amanhã posso morrer. Você pode morrer. Porque a Bíblia diz que o homem foi feito mortal. O homem é mortal. Sabe? Deus fez o homem, que é o homem mortal, para que te lembre dele. E o filho do homem para que o visite. Davi está falando aqui da nossa fragilidade. O que é que nós somos para merecer tanta atenção de Deus? Deus nos cria do pó. Qual o propósito? Por que não fez algo melhor? É como o apóstolo Paulo, lá na segunda carta de Coríntios, de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 19, 20, 21, o apóstolo Paulo diz assim: ora, numa casa há muitos vasos. Tem vaso de ouro, de prata, de ferro, de pau e de barro. Uns para honra, outros para desonra. O que se santificar e tal, será idôneo, será vaso de honra para a glória de Deus. Paulo ali fala de muitos vasos, de ouro, de prata, de ferro, de pau e de barro. Qual é o melhor vaso? Com que Deus pode trabalhar? É o do barro. Então aqui está a razão pela qual Deus nos formou dessa maneira. Aqui está a razão. Então o homem se tornou mortal. Mas mesmo mortal, Deus se lembra. Deus o visita. Deus o socorre. Deus o ajuda. Você não está sozinho nesta terra nem na sua jornada. Apesar de sermos mortais, perecíveis, apesar de sermos do pó da terra, mas o que nos formou nos sustenta. O que nos formou tem misericórdia de nós. E aí a Bíblia diz no versículo 5 do Salmo 8, que nós fomos feitos menor, pouco menor do que os anjos. O que é que os anjos têm de diferente de nós? Os anjos não têm corpo, os anjos são espíritos. É isso que a Bíblia diz. Se você ler Hebreus 1 e 14, está escrito lá. Ora, os anjos são espíritos ministradores, enviados da parte de Deus para servirem aos que hão de herdar a salvação. Anjos são espíritos, não é? Agora eu e você somos mais do que anjos. Nós somos espírito, alma e corpo. Mas a Bíblia diz que Deus nos fez um pouco menor do que eles. Não é? Porque os anjos são seres criados por Deus e vivem numa esfera espiritual. Nós vivemos numa esfera material, física, humana. Os anjos estão em cima, nós estamos embaixo. Mas é interessante que a Bíblia diz, mesmo dessa forma, mesmo esse homem mortal, mesmo esse homem do barro, Deus o constituiu de glória e de honra. Deus nos trouxe glória e honra. E onde é que está a glória do homem? Está na semelhança de Deus. Onde é que está a honra do homem?
está na imagem de Deus. É isso que Jesus veio, irmãos, resgatar para mim, para você, que nós perdemos. O homem perdeu isso aí, o homem perdeu a sua glória, o homem perdeu a sua honra. E eu já disse aqui que Jesus Cristo foi lá para resgatar isto para nós. Ele nos resgata. E aí é dessa forma que Deus nos cria, dessa forma que Deus nos faz. É interessante que o Salmo 103, no versículo 14, tem uma expressão linda da parte de Deus. Olha o que diz o Salmo 103 e versículo 14. Quando o salmista está convidando a sua alma a bendizer ao Senhor e não se esquecer dos benefícios recebidos de Deus. Porque na verdade, irmãos, Deus é quem nos abençoa, Deus é quem nos sustenta. Quando você lê o Salmo 103, o salmista está dizendo, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa, é Ele que redime, é Ele que enche a tua boca, é Ele que sara as tuas enfermidades, sabe? É Ele que te abençoa, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. E no verso 14 diz assim, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Por que razão uns são provados de uma maneira, outros de outra maneira? Porque Deus conhece a nossa estrutura. Tem pessoas, irmãos, que não poderia passar um ano numa prova, ele desmoronaria. Outros, passa 1 ano, 2 anos e vai por aí dando glória. E você diz, meu Deus, eu não suportaria esse tipo de situação. Como é que você aguenta? A estrutura dele é diferente da sua. Mas na verdade, todos nós somos pó. Agora é interessante que o Deus que nos criou, Ele conhece essa estrutura. Quando o salmista está dizendo, Ele conhece a nossa estrutura, não é estrutura óssea, não, é toda a estrutura do ser humano, a estrutura física, emocional, psíquica, espiritual. Deus nos conhece perfeitamente. Deus te conhece e Ele sabe por que te prova, quanto tempo te prova, porque a razão de tudo isso é Deus trabalhando com barro para fazer de mim e de você pessoas melhores, crentes melhores, vidas melhores para a glória do seu nome. Ele está no controle de todas as coisas, essa é a verdade. Agora é interessante que quando eu estava lendo isso aqui, Deus me levou para Jeremias. Vamos lá para Jeremias capítulo 18. E aí você vai entender por que razão Deus nos fez do pó da terra. Por que Deus nos criou do pó, irmão? Porque Deus não nos fez da pedra, nem do metal. Aí quando você lê a palavra, você vai perceber que Deus, Ele tem prazer em trabalhar com aquilo que Ele, podemos dizer assim, Ele pode mexer com facilidade. Mexer com a pedra não é mais difícil, né? Imagina Deus formando o homem de uma pedra. Aí teria que arranjar um material para esculpir, pedir ajuda dos anjos, dos arcanjos, uma ajuda aí, gente, vamos embora, está difícil, essa pedra dura que eu arrumei, né? Senhor, o que vai virar daí? Vai virar um homem. Mas senhor, você não está achando que está muito difícil fazer esse homem dessa pedra, não? E depois, como é que você vai conseguir moldar esse homem desse jeito? Aí Deus coçou a cabeça e falou, é verdade, pedra não dá certo. Dá não. O negócio é o barro. O negócio é o barro. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que Deus nos formou assim. Deus te formou dessa maneira. E você não entende o porquê. Você vai entender aqui em Jeremias capítulo 18. A Bíblia diz que Deus chama o profeta, aqui no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, e diz para ele, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E ele desceu, e ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Naquele momento, quando Jeremias está vendo isso aí,
veio a ele a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Aí ele diz: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus manda o homem lá na olaria: vai lá que eu preciso falar algo com você. E ele foi, chegou lá, o homem está trabalhando, fazendo um vaso bonitinho, arrumando, né? Nesses dias aqui, como é que se fazia isso? Havia uma roda de madeira, né? E com um aparato aqui embaixo, aqui, que à medida que o homem pedalava, né? Uma outra rodinha rodava assim e rodava essa aqui assim. Uma coisa bem simples, que eu já vi em algum lugar. Bem simples, bem rústico. Só que o problema não é a roda, o problema são as mãos do oleiro. Ela que molda, cada toque que dá, alguma coisa acontece. E é interessante, irmãos, que Jeremias foi ali e ficou vendo. E como o vaso que ele estava fazendo naquela hora ali quebrou, não deu certo. Aí a Bíblia diz, Jeremias dizendo, que ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Porque Deus nos fez do pó da terra. Gênesis 2:7, formou Deus o homem do pó da terra, para que pudesse trabalhar na nossa vida, para que pudesse nos moldar segundo a sua vontade. Foi por essa razão que Deus nos criou dessa maneira. E muitas pessoas não entendem isso, mas por que Deus me fez assim? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala sobre isso. Porventura, a coisa criada vai contender com seu Criador, dizendo: por que me fizeste assim? Não tem o Criador poder sobre o barro, para fazer um de uma maneira e outro de outra maneira? Foi Deus que te fez, e te fez desse jeito aí. E somente Deus tem autoridade sobre a tua vida. Muitas pessoas às vezes não entendem, né? No mundo espiritual, nós temos dois seres, podemos dizer assim, interessados em nós. Um ser interessado em nos construir, o outro ser interessado em nos destruir. O que quer nos destruir, Jesus falou dele. E João escreveu no seu evangelho, no capítulo 10, versículo 10, ora, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é o primeiro ser, Satanás, o inimigo de Deus. Se levantou lá no céu contra Deus. E aí, ele vem para destruir. Aí no mesmo versículo tem um ponto e vírgula que diz assim: mas eu vim, Jesus dizendo, para que tenham vida e vida com abundância. Enquanto um está tentando destruir, o outro está tentando construir. Enquanto um destrói, o outro constrói. E o que Jeremias vê aqui, irmãos, é exatamente a razão pela qual Deus nos fez do barro, do pó. E porque eu e você somos assim. Deus nos criou diferentes, porque cada um de nós somos um vaso. E cada vaso tem a sua importância, tem o seu valor, tem a sua grandeza. Cada vaso. Você já foi no lugar que vende vasos? Você for numa loja que vende vasos, é interessante isso. Preste atenção. Você vai chegar numa loja de vasos, quem anda por aí pelas estradas, tem aquele lugar cheio de vasos de barro, né? Uma vez eu parei num lugar desse. Aí eu fiquei olhando, e ainda comentei com uma Beth. Falei: Isabeth, olha para isso. É muita quinquilharia. É vaso de todo tamanho, de todo jeito, de todo tipo de pintura. E eu, curioso, falei para a moça lá que estava: minha filha, me diga uma coisa. E esse trem aí vende? Ela falou: vende tudo. Sabe por quê? Porque tem gente, tem vaso para todos os gostos. Ah, mas eu não gostei desse. Você não gostou? Ele gosta. Ah, ele achou mais ou menos? Aquele achou legal. Enfim, aqueles vasos ali, dos tamanhos que são, das cores que são, do jeito que são, eles são vendidos. Porque para cada um, ele tem um valor, ele tem uma importância. Da mesma forma, Deus nos fez assim, irmão. Talvez
alguém olhando para você não veja o seu valor, não veja a sua importância, mas quando Deus olha para ti, Ele vê o teu valor e a tua importância. Talvez ninguém tenha conseguido enxergar o vaso que você é, mas Deus que te conhece, Ele te vê, Ele te contempla. E Jeremias está aqui nesse momento contemplando o homem trabalhando. E a Bíblia diz que quando aquele vaso se desfaz, Jeremias percebe que torna a fazer dele. Preste atenção nessa expressão da Bíblia. Ele não pegou outro barro não, com aquele mesmo ali. Ele estava construindo um vaso com a porção do barro. Primeiro que ele fez não deu certo. Aí ele tornou a fazer dele. Ele não pegou aquele barro e jogou fora, para dizer assim, esse barro não presta. Isso aqui não vale nada. Não é? E eu preciso disso aqui, eu vou jogar isso fora, eu vou pegar um barro novo. Agora sim, esse aí não vale nada. Não, não foi assim não. Preste atenção na Bíblia aí. O vaso que se quebra é dele que ele faz um novo. Isso significa, irmãos, que Deus tem poder para transformar a nossa vida, para restaurar a nossa vida. Talvez alguma coisa em mim não esteja bem, em você alguma coisa esteja defeituosa, mas nas mãos do oleiro celestial, Ele vai dar jeito. Deus não vai te descartar, Deus não vai te jogar fora, Deus não vai te inutilizar. Ele tem poder para fazer de você um vaso novo para a glória do seu nome. O oleiro não descarta o barro, ele faz dele mesmo um novo. Esse é o propósito de Deus. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não estou satisfeito com a minha vida. Como eu gostaria de mudar a minha vida, a história da minha vida, o meu jeito, enfim. Por que Deus me criou desse jeito? Coloque-se nas mãos do oleiro. Diga para Deus, Deus, Tu me criaste, Tu me formaste, Tu conheces a minha estrutura, Tu me fizeste dessa maneira, e Tu és o oleiro, Tu tens poder sobre o barro. Faz de mim um vaso novo. E é interessante, irmãos, que quando Jeremias está olhando aquilo ali, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, não posso eu fazer de vós como fez esse oleiro? Sabe por que Deus pode? Porque Ele te formou. Lá em Gênesis 2:7 tem um testemunho. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus não deu a nossa formação para alguém. Deus não chamou lá um querubim, um serafim, um anjo qualquer, de uma hierarquia qualquer lá no céu, porque tem anjo, arcanjo, querubim e serafim, são 4 categorias no mundo angelical. Deus não deu a um desses anjos para nos fazer, não. Foi Ele que fez, o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que depois que Ele faz, está ali, não é? Aquele boneco, conforme Ele fez. E a Bíblia diz lá em Gênesis 2 que Ele sopra o fôlego de vida. Isso significa, irmãos, que a vida que nós temos não é nossa, é dEle. Foi Ele que soprou em você a vida que você tem. O sopro de vida que deu início ao homem na terra veio de Deus. É por isso que Deus tem responsabilidade sobre nós. É por isso que a Bíblia diz, no livro do profeta Ezequiel, quando Deus está contendendo com Ezequiel sobre a situação de Israel, Deus disse assim, profeta, terei eu prazer na morte do que morre? Está aqui em Ezequiel capítulo 18. E Deus disse, eu não tenho prazer na morte do que morre. Porque quando o homem morre sem a minha presença, quando a pessoa morre sem uma comunhão comigo, eu perco. Deus perde quando alguém morre sem comunhão com Ele. Deus perde. Deus perde aquela vida. Deus perde aquele vaso. É por isso que Deus nos traz à sua casa, irmão, para nos moldar, para trabalhar conosco, para nos fazer entender essas verdades espirituais. Porque Deus não quer que ninguém se perca. A própria Bíblia diz, Deus não quer que ninguém se perca antes que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
E quando nós entendemos do que somos, de onde viemos, como Deus pode trabalhar em nós, a nossa vida melhora. Porque muitas pessoas não se entendem. Mas por que eu sou desse jeito? O oleiro está aqui nessa noite. Ele tem poder sobre o barro. E ele disse: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Como é que Deus fez? Deus transforma. Se o teu vaso não está bom, entregue-se nas mãos do Senhor nessa noite. Se alguma coisa não vai bem, entregue-se nas mãos de Deus essa noite. Porque o Deus que te fez, Ele pode te transformar. É interessante que o poder do Evangelho é sobre isso. Qual é o poder que o Evangelho tem sobre nós? De nos transformar. De nos transformar à imagem de Deus. De nos levar a voltar a esse princípio de Deus. Porque infelizmente, irmãos, na nossa vida, nós temos mais da natureza humana do que da natureza divina. Se nós somos do barro, não é? Então a nossa natureza nos puxa para onde? Para as coisas do barro, para as coisas da terra. Então nós somos mais terrenos do que espirituais. Isso é um fato. Por que nós somos mais propensos a pecar do que a não pecar? Por causa da nossa natureza. Só que você tem um oleiro sobre a tua vida. E o oleiro, ele pode moldar, ele pode transformar. Ele não vai te descartar, ele vai te transformar numa nova criatura. É o que diz o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ele diz: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em Cristo Jesus nós somos transformados de dia em dia, para alcançarmos a estatura de varões perfeitos, a medida completa de Cristo, a semelhança de Deus. É por isso que nós precisamos estar na casa de Deus, na presença de Deus, ler a palavra de Deus, buscar a face de Deus. Por quê? Porque cada vez que eu venho nesse lugar, eu dou oportunidade ao oleiro de trabalhar na minha vida. Cada vez que eu oro, eu dou oportunidade ao oleiro de mexer alguma coisa na minha vida. Cada vez que eu leio a sua palavra, eu estou dizendo para o oleiro: oleiro, eu acabei de ler aqui que tu tem algo melhor para mim, pode fazer. E Deus vai lá e vai mexendo. Deus vai nos moldando, Deus vai nos aperfeiçoando. E é isso que diz a Bíblia. O propósito de Deus é nos aperfeiçoar a cada dia. E nos conduzir, irmãos, a uma vida de honra e de vitória. Olha o que diz agora o Salmo 113. Vamos ver esse salmo precioso. Salmo de número 113. Graças a Deus por sua palavra que é viva e eficaz. No Salmo 113, versículo de 5 a 8, diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E podemos ler o 9, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor, em outras versões, aleluia. O salmista está perguntando: quem é como o Senhor nosso Deus? Quem é? Ele é o nosso oleiro, irmãos. Ele é aquele que te formou. Nunca esqueça, você não foi largado, você não foi jogado, você foi formado por Deus com um propósito glorioso sobre essa terra. Você não é obra do acaso, você não é obra da evolução, você não chegou aqui, que veio por aí rolando pelas pedras de um rio, que virou um sapinho, que aí criou uma perninha, um bracinho, e de repente você pulou numa cachoeira assim com... Ih, caramba, o que eu vim fazer aqui? Não. Deus te formou com um propósito. Aí o salmista diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Um Deus que habita tão alto, um Deus que aparentemente está
tão distante de nós, mas a Bíblia diz que ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. É o oleiro, irmão. É o oleiro de olho, vigiando, cuidando, zelando, tomando conta, trabalhando pela nossa salvação. E a Bíblia diz que quando ele se curva para ver o que está acontecendo, ele do pó levanta o pequeno. É interessante que quando nós estamos numa situação decadente, quando o ser humano está numa situação decadente, para onde que ele vai? Para o pó. Ele vai para baixo. Ele vai para baixo. Você nunca vê uma pessoa numa situação decadente indo para cima. Você nunca vai ver. Ah, eu estou decadente, eu quero morrer, eu não quero mais viver. E por que você está indo para cima assim? Por que você... Ah, porque eu quero morrer. Não, mas quem quer morrer, quem quer largar da vida, não sabe não, vai para baixo, vai para lá. Normalmente é assim. As pessoas quando se deprimem, quando largam mão da vida, não é, que não querem mais nada com a vida, eles vão para a rua, eles vão para a sarjeta, eles vão dormir no meio da rua, eles viram mendigo. Muitas dessas pessoas que estão por aí, ó, pelas ruas, caminhando sem rumo, sem direção, são pessoas que, por alguma razão, largaram mão da vida. Uns por acidente, outros por opressão, outros por uma situação qualquer. Largaram mão da vida. E onde é que eles vivem? No pó. Porque o homem veio de lá. Então a natureza humana o arrasta para baixo, para baixo. O homem quer ficar lá embaixo, jogado, largado, desprezado. Dizendo, ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me quer. Vivendo às custas da caridade alheia. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus se curva, que ele encontra o homem nessa situação, o prazer de Deus não é deixar o homem aí. O prazer de Deus não é ver ninguém aí. A Bíblia diz que quando Deus pode, porque Deus pode todas as coisas, mas Deus só age quando o homem permite. Deus só age quando o vaso se coloca nas suas mãos. Deus só age quando o homem toma a sua decisão. Isso é um fato, isso é uma realidade. Se Deus é tão poderoso que nos criou e nos formou, então por que Deus não pega e não faz, e não muda e não transforma? Deus nos criou com liberdade, com livre-arbítrio. As decisões são nossas, as escolhas são nossas. Se eu e você escolhermos cair nas mãos de Deus, como fez Davi, Davi disse que eu caio nas mãos do Senhor. Lá em 2 Samuel 24, ele havia cometido um pecado contra Deus. Ele mandou fazer um censo em Israel. O general foi contra, todo mundo foi contra. E a Bíblia diz que isso veio da parte de Deus, porque Deus queria encostar Davi na parede. Aí Davi foi lá e fez o censo. Daqui a pouco um anjo de Deus com a espada na mão sobre Jerusalém. E chega o profeta e diz, olha aí, ó, Deus mandou escolher 3 coisas. Que você pereça de fome, que os inimigos te persigam, ou que você seja destruído pela espada do anjo. Davi falou, nenhum dos 3. Quero nada disso. E o que você quer para mim falar com Deus? Que eu caia nas mãos de Deus. Porque nas mãos do Senhor há misericórdia. Quando qualquer pessoa, irmão, decide cair nas mãos de Deus, esteja certo que Deus vai usar de misericórdia. É o oleiro sustentando o vaso. É o oleiro com as mãos do vaso para erguê-lo, como diz aqui o Salmo 113, verso 7. Que quando Deus se curva, ele levanta do pó o pequeno. Do monturo, ele ergue o necessitado e o faz assentar com os príncipes do seu povo, para a glória do seu nome. Deus não te quer assim. Muitas pessoas não entendem as razões pelas quais situações acontecem, mudanças acontecem. É o vaso frágil, é o vaso que fica brigando com o Criador, por que me fizeste assim, não é? Somos nós que não entendemos a maneira como Deus trabalha na nossa vida. A gente se inquieta, a gente se desespera. Muitas vezes a gente larga as mãos de Deus e vai para as mãos do mundo. E uma vez nas mãos do mundo vai para a mão do inimigo.
Mas a Bíblia diz que Deus se curva. E quando mesmo lá, o homem estando lá, quando ele olha para o seu Criador e diz: Deus, tem misericórdia de mim. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão fechados para que não possam ouvir, diz a Bíblia. Nessa hora Deus age. Porque Ele te formou, Ele te fez, Ele te criou com um propósito glorioso e precioso. Então, meu amado irmão, você que entrou aqui nessa noite, saiba de uma coisa: Deus criou a mim e a você do pó da terra. Nós somos pó. Foi isso que Deus disse para Adão, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Depois de trazer a sentença sobre várias situações ali no Éden, Deus disse: Adão, eu tenho uma revelação para te fazer. Você está te vendo todo bonitão, todo formosão, né? Você foi o primeiro que eu criei. Você é obra das minhas mãos. Você não tem doença, você é perfeito. Adão, é verdade. Sou bonito, todo perfeitão, tranquilo, inteligente, deu nome a todos os animais. Aí Deus disse para ele: eu tenho uma revelação para te fazer. Tu és pó, e em pó te tornarás. Quando Deus disse isso, irmão, Deus está dizendo que nós somos. Não importa a sua condição social, a sua condição financeira, não importa o nome da sua família, não importa a sua origem, nós somos pó. Agora, quando Deus pega esse pó, que Deus pode trabalhar com esse pó, que a gente permite Deus trabalhar, Deus agir, a Bíblia diz que Ele faz de cada um de nós um vaso novo. Quando Deus pode erguer alguém que está lá no monturo, quando Deus pode tirar alguém que está lá embaixo, Deus não larga não. Deus não tira e larga. A Bíblia diz que Deus o coloca assentado com os príncipes do seu povo. Deus coloca num lugar de honra. Deus eleva. Porque nós somos criaturas de Deus. Não estamos aqui por um acaso, não. Fomos formados à imagem e semelhança de Deus com um propósito glorioso: adorar, exaltar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. Foi para isso que Ele nos salvou, foi para isso que Ele nos fez novas criaturas, irmão. É por isso que o crente tem que adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. É por isso que a nossa vida é uma vida diferente, é uma vida de exaltação ao Senhor. Porque nós sabemos que se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Como diz o Salmo 100, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele que te alcançou, foi Ele que te trouxe, foi Ele que fez de você um novo vaso, foi Ele que te colocou num lugar de honra para que você possa glorificar e adorar o seu nome.